Vamos resolver essa questão número 2, que diz: dados os seguintes átomos A. O átomo A com Z igual a 6. O Z quer dizer o número atômico. Z. A quer dizer número de massa. E o que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons do elétrons. É a mesma coisa que o número de prótons. O número de prótons é o que diz a identidade do elétron. Cada elétron vai ter uma quantidade de número de prótons. Não vão existir dois elétrons com o mesmo número de prótons. Então, se você sabe que elemento é esse aqui, que tem o número atômico igual a 6, não vai existir outro elemento com número atômico igual a 6. E o número de massa, o que é? O número de massa é o que está dentro do núcleo. Digamos que aqui seja o núcleo de um elétron, um núcleo irregular, que a gente vai ter nêutrons e prótons. Por que não os elétrons também? Os elétrons ficam aqui na eletrosfera. Para fazer o número de massa, a gente só conta o peso dos nêutrons e dos prótons, porque a massa dos elétrons é desprezível em relação à massa dos nêutrons e dos prótons. Então, o número de massa vai ser igual o número de nêutrons mais o número de prótons. Então, o número atômico é igual ao número de prótons. E o número de massa é igual a nêutrons mais prótons. Então, a gente tem que olhar a tabela periódica e comparar com as respostas. Por exemplo, o átomo A, B e C não são metais. Então, eu tenho aqui o número de prótons de cada um. Eu vou escrever aqui do lado. Por exemplo, o número atômico Z igual a 6. Vamos olhar qual elemento é. Então, Z igual a 6. Lembra que a tabela periódica está tudo em ordem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número atômico Z igual a 6 é o carbono. Z igual a 56 é o bário. Então, vamos ver. A, B e C não são metais. A, que é o carbono. Vou botar aqui. B, que é o flúor. E C, que é o sódio, não são metais. Bem, o carbono, o flúor não são metais, mas o sódio é metal sim. Aí como é que eu sei? Vou lá na tabela periódica novamente. A família 1 e a família 2 são metais. Família dos metais alcalinos, a família 1, que é essa daqui toda, essa coluna toda, e a dos metais alcalinos terrosos, que é essa outra coluna toda. Então, essas duas colunas, todo elemento que tiver aqui nessas duas colunas vão ser metais. Então, o sódio vai estar aqui, e ele está dizendo que o sódio não é metal. Ele é metal sim. Ele falou também do carbono, que não é metal, e falou também do flúor, que também não é metal. Isso aí é verdadeiro. Então, a gente, revisando aqui as famílias, a gente tem a primeira família, que é dos metais alcalinos, segunda família, metais alcalinos terrosos. Aqui os elementos de transição. Aí vem a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Aí vem os calcogênios, halogênios e a última família é dos gases nobres. Vamos na letra B. B é mais eletronegativo que C. Então, ele diz que o flúor é mais eletronegativo. Isso, ele diz que o flúor é mais eletronegativo que o sódio. O sódio é o C. Então, se a gente lembrar da tabelazinha de eletronegatividade, é o seguinte, FON. O elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, seguido depois pelo oxigênio e pelo nitrogênio. Então, todos os outros elementos que tiver na tabela periódica vão ser menos eletronegativos do que o flúor. Depois vem o oxigênio e o nitrogênio. Então, o flúor sempre vai ganhar em eletronegatividade de todos os outros. Então, aqui está dizendo que o flúor
que é o elemento B, é mais eletronegativo do que o elemento C, que é o sódio. Então, essa daqui tá certa. Letra C, D é um metal de transição. Vamos ver quem é o D. D. Enxofre. Vamos ver onde é que está o enxofre na tabela periódica. Enxofre está aqui, na família do oxigênio. Metais de transição, eles vão estar aqui no meio da cadeia, aqui no meio da tabela periódica. O rádio atômico, que é o raio atômico de C, é maior que o de E. Então, o rádio atômico de C, cadê o C? C é o sódio, é maior do que o de E. E é o 56. Aqui a gente tem como o raio atômico cresce. Então, o raio atômico cresce da direita para a esquerda e ele cresce de cima para baixo. Então, isso aqui é bom ter em mente, porque quando você pensar no elemento e você tiver a tabela periódica lá na hora da prova, que pode usar, então você lembra, se o elemento tiver mais para a esquerda e mais para baixo, então ele vai ter um raio atômico maior do que o que está mais para a direita e mais para cima. Então, vamos localizar esses dois elementos na tabela periódica. Então, vamos localizar os dois elementos na tabela periódica que tem falando. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O bário está aqui, embaixo. E o sódio está aqui em cima. Só que o raio atômico cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, quanto mais na esquerda e mais embaixo ele tiver, vai ser maior o raio atômico dele. Então, o raio atômico do bário é maior do que o raio atômico do sódio. Os átomos de A e B podem formar uniões iônicas. Vamos relembrar quem pode formar uniões iônicas. Sempre que falar em união iônica, lembra do nosso sal de cozinha, que ele é o exemplo clássico de união iônica. É o sódio mais o cloro. Na união iônica, a gente vai ter um metal, que está representado pelo sódio, e um não metal, que está representado pelo cloro. Então, quando os dois se juntam, o metal cede um elétron para o não metal. Então, aqui está dizendo que o A e B podem formar uniões iônicas. Então, vamos ver. O A é o carbono, é um não metal. O B é um flúor, que também não é metal. Então, é não metal com não metal, não forma união iônica. Só quem forma união iônica é um metal com um não metal ou ametal.